curioso como, muitas vezes, o mal parece ter uma presença mais forte que o bem. Parece que ele é mais rápido, mais barulhento, mais insistente, o que nos leva a questionar por que a escuridão parece sempre estar à frente da luz. Que as dificuldades e os desafios parecem se multiplicar de forma tão intensa, enquanto as coisas boas parecem ser mais raras, mais frágeis. A resposta talvez esteja em algo muito mais profundo e invisível, algo que todos nós, de alguma forma, enfrentamos todos os dias. O mal, de certa forma, tem a habilidade de se infiltrar de maneira silenciosa, disfarçada, enquanto o bem, por sua natureza, exige mais esforço, mais atenção e, principalmente, mais paciência. Parece que as notícias ruins se espalham mais rápido que as boas. O medo, a raiva, o egoísmo, as mentiras, são emoções e comportamentos que, de alguma maneira, nos impactam com mais força. Eles são como ventos fortes que conseguem derrubar as árvores com facilidade, enquanto a gentileza, a compaixão e o amor, muitas vezes, passam despercebidos, como uma brisa suave que é quase imperceptível. A luta entre o bem e o mal, por mais que pareça algo grandioso e épico, na realidade é bem mais cotidiana do que imaginamos. Ela acontece dentro de nós, tudus os deas, nos menores gestos, nas escolhas mais simples. A verdade é que o mal não tem uma força real. Não se trata de uma força externa ou de algo que domina o mundo. O mal é a ausência de luz, de bondade, de compreensão. Ele se alimenta do medo e da ignorância, de tudo o que é desconhecido ou mal interpretado. Mas ao contrário do bem, que é puro e exige esforço para ser cultivado, o mal é, na verdade, fácil de cairmos nele. Ele é como uma gravidade invisível que puxa os nossos instintos mais primitivos, nos empurrando para um lugar onde a razão e a empatia são ofuscadas. E é por isso que parece ser mais forte, porque estamos rodeados por essa energia que, se não estivermos atentos, pode se espalhar e nos contagiar. Mas o mal, por mais insidioso que seja, não é imbatível. Ele depende da nossa falta de vigilância, da nossa complacência, da nossa incapacidade de perceber que temos o poder de mudar. O bem, por sua vez, exige trabalho, exige esforço consciente para se manter vivo, para resistir à tentação da negatividade, do egoísmo, do julgamento. Exige o cultivo da paciência, da empatia, da compreensão. E é justamente aí que muitas vezes a luta se torna tão difícil. O bem, por si, é sutil. Muitas vezes não é percebido de imediato. Ele não faz barulho, não chama atenção, não se impõe, mas, quando cultivado, ele se espalha de maneira silenciosa, criando ondas de impacto que aos poucos transformam as pessoas ao nosso redor. Na verdade, a luta invisível que travamos todos os dias é uma batalha de percepção. É sobre o que escolhemos enxergar e como decidimos reagir. O mal pode se apresentar em muitas formas, em um olhar de desprezo, em um comentário cruel, em uma atitude egoísta. Mas o bem também está sempre lá, escondido nas pequenas coisas, nos gestos silenciosos de bondade, nas palavras de apoio, no cuidado com o outro. O mal, portanto, se destaca pela sua aparente força, mas na realidade é apenas um reflexo da nossa própria sombra, daquilo que escolhemos ignorar ou não enfrentar. Ele só parece mais forte porque muitas vezes deixamos de lado o que há de melhor dentro de nós. Se observarmos com atenção, veremos que a verdadeira batalha não está no mundo exterior, mas dentro de nós. Como reagimos aos desafios, como lidamos com os nossos próprios demônios,
como decidimos encarar a vida. O mal nos tenta através da raiva, do medo, do egoísmo. O bem, por sua vez, exige mais de nós. Exige que superemos essas tentações, que busquemos a compaixão em meio à adversidade, que escolhamos o amor mesmo quando tudo ao redor nos empurra para a indiferença. O mal tem sua força justamente na nossa falta de consciência, quando não percebemos que a nossa resposta ao mal pode ser o bem, que o nosso gesto de bondade pode neutralizar o egoísmo. É aí que ele parece mais poderoso. A luta invisível que enfrentamos não é apenas sobre o que acontece no mundo, mas sobre o que acontece dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Quando escolhemos responder à agressão com gentileza, à mentira com verdade, à ignorância com conhecimento, estamos desafiando o mal. E por mais que ele pareça forte, ele é fraco diante da verdadeira força do bem. O bem é resistente. Ele tem a capacidade de transformar e curar, de trazer luz aos lugares mais sombrios. Mas para isso, precisamos ser vigilantes. Precisamos escolher constantemente o bem, mesmo quando ele não é a opção mais fácil ou imediata. Precisamos cultivar, dia após dia, as qualidades que nos tornam humanos e que, quando praticadas em conjunto, podem transformar o mundo ao nosso redor. No fim das contas, a razão pela qual o mal parece mais forte é que muitas vezes é mais fácil se deixar levar por ele. Ele nos tenta, nos puxa para baixo, nos faz duvidar de nossa própria capacidade de fazer o bem. Mas a verdade é que a força do mal está na nossa própria falta de ação. O bem pode ser mais sutil, pode parecer mais frágil, mas ele é o que verdadeiramente sustenta tudo. A luta invisível que travamos todos os dias é sobre qual energia escolhemos alimentar dentro de nós. E se a gente parar para pensar, a verdadeira força não está em resistir ao mal, mas em escolher o bem, em fazer o bem, em espalhar a luz que temos dentro de nós, mesmo que o mundo ao redor pareça sombriamente inclinado para o oposto. É na nossa escolha de acreditar que o bem, por mais difícil que seja, é a única resposta que realmente tem poder de transformar o mundo. E por mais invisível que essa luta pareça, ela é, na verdade, o que define a direção da nossa vida. E essa luta invisível, por mais que muitas vezes pareça solitária, não é algo que enfrentamos sozinhos. Todos ao nosso redor estão, de certa forma, travando a mesma batalha. Cada pequeno gesto de bondade, cada escolha de não responder com agressão ou desdém, cria uma corrente invisível de positividade que, aos poucos, pode mudar a atmosfera ao nosso redor. O mal, por mais que pareça ser uma força poderosa e opressiva, na verdade depende da nossa fraqueza, menos da nossa incapacidade de perceber que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma escolha. Podemos reagir com o mesmo ódio e raiva, ou podemos decidir ser a diferença, ser a mudança que o mundo tanto precisa. Uma das razões pelas quais o mal parece ter mais força é porque ele se alimenta do medo. E o medo é uma emoção universal. Ele nos faz duvidar de nossas capacidades, nos faz questionar se estamos realmente no controle da nossa própria vida. O medo de falhar se arreatado, de não ser suficiente, pode nos fazer tomar decisões impulsivas e negativas. Exatamente. Esse medo que nos afasta do bem. O bem exige coragem, exige que nos levantemos contra os nossos próprios demônios internos. Mas, quando conseguimos superar o medo, quando conseguimos agir com integridade, com bondade e com compaixão, algo extraordinário acontece. O mal perde sua força, porque ele não pode sobreviver onde há luz. Porém, em nossa sociedade, muitas vezes estamos mais expostos ao mal do que ao bem. A cultura do sensacionalismo
o foco constante em notícias negativas, a pressão social para que sejamos sempre mais e melhores, são todos fatores que alimentam essa sensação de que o mal é mais forte. O mundo nos ensina que a competitividade, a agressividade e o individualismo são formas de sucesso, que a força está na capacidade de subjugar os outros, de vencer a todo custo. Mas essas noções são falácias, elas nos afastam da nossa verdadeira essência, daquilo que nos torna humanos. O mal se apresenta como uma ilusão, algo que nos diz que precisamos lutar uns contra os outros para sermos alguém. E é justamente aí que o bem entra. Ele nos lembra de que a verdadeira força está na união, na empatia, na capacidade de nos apoiar uns aos outros. O bem nos ensina que, ao nos colocarmos no lugar do outro, ao agirmos com compaixão, nós somos mais fortes, porque estamos construindo algo coletivo e duradouro. O mal também se espalha através da nossa desconexão com a nossa própria natureza. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos desconecta das nossas emoções, da nossa intuição e até mesmo da nossa capacidade de sentir. Quando estamos desconectados de nós mesmos, somos mais vulneráveis às influências externas, aos padrões negativos que nos são impostos. O bem, por outro lado, começa dentro de nós. Ele nasce quando conseguimos olhar para dentro e nos reconhecer com todas as nossas imperfeições, mas também com todas as nossas forças e potencialidades. Quando aceitamos quem somos, com todas as nossas falhas e virtudes, encontramos um poder que não pode ser subjugado. O mal se alimenta do distanciamento, do medo de enfrentar quem realmente somos. O bem nasce quando somos autênticos, quando nos conectamos com a nossa verdade. Essa luta invisível também nos convida a questionar as nossas próprias escolhas. O que estamos alimentando dentro de nós? Estamos cultivando raiva, medo, frustração? Ou estamos optando por cultivar o perdão, a paciência e a esperança? O mal se apresenta como algo inevitável, como se fosse uma parte intrínseca da vida. Mas a verdade é que ele é, na maioria das vezes, o reflexo de uma escolha. Não estamos condenados ao mal. Não precisamos ser vítimas das circunstâncias. Sempre temos o poder de decidir como reagir, como agir diante das adversidades. E cada pequena escolha positiva que fazemos é uma vitória contra a escuridão. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos.